Dando continuidade às exposições bíblicas diárias que nós temos feito na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Hoje nós vamos concluir o capítulo 1, como é uma particularidade dessa epístola. Todos os capítulos Paulo termina fazendo uma oração. Então hoje nós vamos estudar o versículo 11 e o versículo 12 do capítulo 1, que nos diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e a vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é interessante observarmos algumas partículas. Quando Paulo começa o versículo 11 em sua oração, ele diz: por isto também não cessamos de orar por vós. Por isto é a expressão decorrente disto. Decorrente de quê? Das tribulações que os cristãos têm passado, as perseguições que o cristão tem passado, a promessa, como nós já estudamos aqui no capítulo 1, o alívio que será no Senhor, a vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, a glorificação dos que estão vivos sendo transformados. Ou seja, Paulo está dizendo, decorrente de toda a história que nós já vimos, né? Eu oro. E oro sem cessar. Essa palavra pantoter é a palavra grega para sem cessar, continuamente. Aqui nós temos um homem de oração, um homem de intercessão. É sempre bom orarmos uns pelos outros, orar para que os cristãos continuem firmes na fé, orar para que Deus o revista de autoridade, orar para que o Senhor o revista de força no testemunho. Então, o apóstolo Paulo vai começar a sua oração dizendo: por isso também não cessamos de orar por vós. Meus irmãos, eu já falei sobre isto, o quanto é salutar a oração na vida cristã, tanto para quem ora, como para quem recebe a oração. Porque a oração, entre muitas finalidades, uma delas, ela amadurece a afetividade. Esse justapor nos aproxima das pessoas. Então Paulo termina o capítulo 1 dizendo para os irmãos que ele não esquece um minuto, um momento desses irmãos e sempre está diante de Deus orando por eles. É bom saber quando alguém ora por nós. Você tem hábito de orar pelas pessoas? Você tem hábito de orar pelos mais fracos? De orar por esse irmão que teve um deslize espiritual? De orar por essa pessoa que está enferma? Com qual a frequência que você desenvolve a sua oração? Você é daquela pessoa que só ora para dormir, no almoço, café, janta, nessas maneiras pontuais? Ou você é um crente que tem uma vida de oração? Você tem momentos de interceder por você, de orar pelo ministério, de orar uns pelos outros? Amados, isso é muito importante, isso amadurece. Eu sempre digo que um crente que não tem uma regularidade de oração, só lê a Bíblia, mas não ora, não tem um complemento, né? Ou seja, nessa vida de oração e leitura bíblica, ele é como uma pessoa que se alimenta mal. Me entenda que eu não estou dizendo que só a leitura é mal, eu estou dizendo que quando você se abstrai de uma alimentação ou de duas alimentações, provavelmente isso vai ter um efeito negativo na sua anatomia e na sua saúde. Provavelmente você fica mais frágil, a sua anatomia, os seus anticorpos não vão ficar tão fervorosos. Provavelmente a probabilidade de você adoecer é muito grande. Tem aqueles hinos que nós aprendemos na EBD: quem não ora, a Bíblia não lê e diminuirá. Você conhece esse cântico? Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá. Lembra quando você aprendeu com a professora de EBD, esse corinho? Então é o que acontece. Você vê que o apóstolo Paulo é um homem muito fervoroso espiritualmente, fraco no sentido da sua anatomia, por ser um senhor já de idade, tem limitações, mas um homem muito forte espiritualmente.
Então, ele termina dizendo para a igreja que por isto, ou seja, decorrente de todo o processo soterológico, toda a promessa de Deus e também as aflições e as perseguições, ele ora sem cessar, pantoter, a palavra grega, né? Então ele vai dizer que através, né, e por estes motivos, ele está sempre intercedendo pelos irmãos. Continuemos aqui. Para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação. Veja bem que ele usa a palavra para que, né? Torne digno, eclesia, esse digno, aquício, a palavra grega aquício, para merecedores, não que a oração de Paulo vai tornar eles merecedores. O que Paulo está dizendo é que esses irmãos são os merecedores da vida eterna, porque já foram alcançados pela palavra de Deus. Eles já encontraram no beneplácito de Cristo uma vida arrolada, membresia celestial da igreja. Então, quando Paulo usa a expressão tornar digno da sua vocação, não é que vai ser digno, é que já é digno. Pelo beneplácito do Senhor, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Pelo beneplácito do Senhor, ele nos alcançou pelo poder de sua palavra. Então agora nós somos dignos, é essa a expressão que ele usa, né? Do reino de Deus, da vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Ou seja, o poder aqui é a ação orquestradora de Deus, orientadora, a palavra do Senhor, orquestrando as nossas vidas, nossas decisões, os nossos sonhos, nossos projetos, as nossas vitórias, orquestrando as nossas vidas quando passamos pelas ingrimidades da vida, pelos perpassos da vida, as tempestades, as lutas, as tribulações. Então o poder de Deus, Paulo diz, eu oro constantemente por vocês, para que o Senhor seja o Senhor de fato, orquestrador de vossas vidas. Meu amado, é a minha oração por você também. Eu tenho esses dias orado por muitos pedido de oração no sentido de família, problema de saúde, firmeza espiritual, novos convertidos. Eu agradeço a Deus porque esses dias de pandemia, irmãos, nós temos tirado tempos aqui para orar, tanto com a família, eu, meu filho, minha esposa, como tenho feito meus momentos de orações de intercessão por todos os pedidos, e eu confesso para os irmãos que tem sido assim de muita edificação também para a minha vida, de intimidade com a palavra, com essa questão do exercício do ministério. Isso tem me ajudado muito, esse tempo de oração, para que Deus orquestre a sua vida. Aproveitando aqui, se você tem um pedido de oração, você pode fazer aí mesmo no canal, no YouTube, faça o seu pedido de oração, coloque aí o seu nome, não precisa especificar sobre o que você quer que eu ore, até porque os comentários é público, né? Você pode fazer seu pedido de oração aí pelo canal do YouTube, nós estamos postando os estudos, e eu estarei orando por você. Coloque o seu nome, sobre quem você quer que eu esteja orando, e eu estarei orando por você. Eu tenho uma lista bem grande. Confesso para os irmãos que eu passo algumas horas do dia, tirando intercaladamente para estar orando por todos os pedidos. Então Paulo faz isso, ele termina esse capítulo fazendo esta oração. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Veja bem que propósito de bondade e obra de fé é todo o exercício da vida cristã e todo o exercício no que caracteriza o indivíduo como um ser social. Então, a oração do apóstolo Paulo é exatamente nisso, para que todas as áreas da vida dos irmãos da igreja em Tessalônica seja direcionada de fato pela palavra de Deus. Concluindo, vamos então agora para o capítulo 1, final aqui do versículo agora 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha o trocadilho que o apóstolo Paulo faz aqui, a fim de que seja, primeiramente,
a fim de que seja o nome do Senhor Jesus glorificado. Meus irmãos, de que maneira o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado? No posicionamento da igreja, na firmeza dos irmãos, na lealdade dos irmãos, numa integridade espiritual. O nome de Jesus é glorificado. Quando nós olhamos um cristão passando por perseguições, passando por luta e continua firme, inabalável, incólume, intacto, quem é glorificado? O nosso Deus. O que é vergonhoso no Evangelho, irmãos, é muitas vezes a meninice das pessoas. Esse evangelicalismo neófito, onde qualquer coisa derruba, qualquer coisa decepciona, qualquer situação desmotiva esse crente. Nós aprendemos logo nesses primeiros versículos do capítulo 1, que Paulo dá graças a Deus porque a igreja cresce exponencialmente no amor e na fé. Desta maneira, Cristo é glorificado. Olha a oração do apóstolo Paulo. Tá? Ele ora para que os irmãos se posicionem de maneira tão fervorosa que o nome do nosso Salvador seja glorificado. Meu irmão, meu querido, você que me ouve, se posicione com muita lealdade, com firmeza no Evangelho, de certa forma, que também Jesus Cristo seja glorificado através de sua vida. E também, veja o que Paulo vai dizer no trocadilho aqui, quando ele diz, então, Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Senhor, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, o trocadilho. Jesus é glorificado através do seu comportamento e nós somos glorificados em Cristo pela suficiência da palavra. Aquela palavra que cura a nossa alma, que liberta-nos. A palavra do Senhor que cancela os nossos pecados. O Senhor é glorificado e nós também recebemos a suficiência da graça de Deus na nossa vida. E aqui eu me lembro do cântico do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que maravilha! Irmãos, essa glorificação de nós em Cristo é exatamente a suficiência da graça de Deus. Em nada nos separar do amor de Jesus Cristo. E aí Paulo termina exatamente com a expressão segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Segundo, a palavra kata, palavra grega aqui, segundo aqui, irmãos, é sobre a vontade absoluta determinada do Senhor. Kata aqui para segundo é o mesmo que Paulo usa lá em Efésios para beneplácito, ou seja, uma vontade única, exclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a vontade do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos? É que a igreja do Senhor continue íntegra, fervorosa. A vontade do Senhor vai se cumprir, sabe por quê? Porque Ele é poderoso. Nada pode frustrar os planos de Deus. Então Paulo termina o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses fazendo esta belíssima oração em favor da fervorosidade dos irmãos da igreja em Tessalônica. Amados, próximo estudo, nós vamos começar o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que também vai terminar com uma oração. Obrigado por você estar nos acompanhando nos estudos bíblicos diários que nós temos realizado. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite melhor, inscreva-se no canal e junto conosco vamos peregrinando pelas Escrituras e aprendendo cada vez mais com o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima reflexão.